Olá, vamos falar aqui um bocadinho novamente sobre mobilidade elétrica em pediatria e continuar aqui a desconstruir algumas ideias e quem sabe desmontar alguns obstáculos, pode ser que ajude nesse sentido. Então um ponto super importante realçar, focar, é que a mobilidade por si, o deslocar-se dentro de um espaço, ir do ponto A ao ponto B, é super importante no desenvolvimento da criança. Claro que a mobilidade é importante no adulto, como é óbvio, mas também na criança é super importante no desenvolvimento, até numa perspectiva de desenvolvimento global. A mobilidade é geradora de um sem número de oportunidades. Para poder dar alguns exemplos e entenderem o conceito que estou aqui a partilhar convosco, a mobilidade é geradora de oportunidades de interação e sempre que eu tenho uma oportunidade de interação é uma oportunidade de desenvolver competências de comunicação, competências de linguagem, não necessariamente a fala, mas competências de interação, competências de comunicação. Todo esse estímulo ajuda ao desenvolvimento de uma série de outras competências, é geradora de oportunidades de participação, de envolvimento em diferentes atividades e tudo isso é potenciador do desenvolvimento da criança. A mobilidade também vai potenciar o desenvolvimento de noções de percepção espacial, a noção do perigo, tudo isso é super importante. Motivação, a capacidade ou a tomada de decisão da criança, o realizar atividades auto-iniciadas, o desenvolvimento da curiosidade, tudo isto são competências, ou são aspectos que a mobilidade ajuda a potenciar na criança, independentemente do tipo de mobilidade que possa ser. Volto a dizer, pode ser em cadeira de rodas elétrica, pode ser com um andarilho, uma cadeira de rodas manual. Bom, este é o ponto 1. Então, se pudermos dar à criança ferramentas para aceder a essa mobilidade, quando essa mobilidade está de alguma forma condicionada, nós devemos fazê-lo. E então o conceito ou a ideia que eu queria aqui tentar desconstruir, tentar desmontar, é a comparação cadeira de rodas manual versus cadeira de rodas elétrica. O que é que acontece imensas vezes? Eu ouço isto na minha prática diária, ainda demasiadas vezes, que é, se consegue conduzir uma cadeira de rodas manual, se consegue manobrar uma cadeira de rodas manual, eu não vou considerar uma cadeira de rodas elétrica. Porque se eu considerar uma cadeira de rodas elétrica, a criança vai ficar preguiçosa. Este conceito, esta ideia que vamos aqui abordar, é aplicável tanto em criança como em adultos. Mas eu vejo muito isto em criança, vai ficar preguiçosa. Não, a criança não vai ficar preguiçosa. Vamos pôr este cenário. A criança até consegue manobrar uma cadeira de rodas manual. Dentro, por exemplo, da sala de aula, em contexto de sala de aula, a criança é eficiente a manobrar e utilizar a cadeira de rodas manual, no que é as suas atividades, o seu envolvimento na sala de aula, no que é a sua participação plena na sala de aula, mas se a criança vai para o recreio, a exigência é de tal forma elevada de manobrar a cadeira de rodas manual que o que vai acontecer à criança é que ela vai participar menos. Se a utilização da cadeira de rodas manual é muito exigente, a criança rapidamente entra em fadiga, a criança não consegue acompanhar os seus colegas, a criança vai entrar em frustração. O que é que a criança vai fazer? Vai se encostar, vai ficar mais no seu canto, não se vai envolver, não vai participar. Então, se eu lhe der uma ferramenta que a permita participar mais, a criança não vai ficar preguiçosa, a criança vai estar mais motivada, a criança vai estar mais envolvida, a criança vai participar mais. E isto é importante entender. Quantos de nós, por exemplo, eu tenho momentos de treino e tenho momentos em que estou a fazer uma atividade e procuro eficiência. Tem momentos em que é importante puxar um bocadinho, levar à fadiga, treinar, exercício, seja uma sessão de fisioterapia, terapia ocupacional, e tenho momentos em que se eu quero estar a interagir, se eu quero brincar, eu tenho que ser eficiente, porque se aquela atividade for demasiado exigente e eu não conseguir acompanhar, eu vou deixar de me envolver. Vou deixar de fazer, então isto vai ter o efeito reverso, ou o efeito inverso. Em vez de desculpem que às vezes passa caminhão e eu faço aqui uma pequena pausa. Vai ter o efeito inverso, então a criança, em vez de, porque tem uma cadeira de rodas manual, estar a ativar mais, estar a puxar mais pelo físico, estar a ficar menos preguiçosa, o que vai acontecer é precisamente o contrário. A criança vai acabar por participar menos, vai estar menos motivada, vai se envolver menos. Se eu tiver a possibilidade que a criança tenha a cadeira de rodas elétrica para distâncias mais longas, para um passeio, para um momento de recreio, ou seja, o que for, isso não invalida que a criança possa ter uma cadeira de rodas manual para um contexto de sala de aula. E quem diz uma cadeira de rodas manual pode ser um andarilho,
pode ser algo desse género que em determinado contexto é eficiente, a criança consegue executar a tarefa com o mínimo dispêndio energético, mas noutros contextos não seja eficiente. Então nós devemos sempre caminhar para a eficiência. Quanto mais eficiente for, mais a criança vai se envolver, mais a criança vai estar na cadeira e vai utilizar durante o dia nas suas diferentes atividades. Então o que eu queria desmontar aqui convosco hoje é esta comparação cadeira de rodas manual, cadeiras de rodas elétrica. A criança consegue conduzir manobrar a cadeira de rodas manual, não é necessariamente sinónimo de que não necessita ou que não vai beneficiar de uma cadeira de rodas elétrica. E, pelo menos na minha opinião, não. A criança não vai ficar mais preguiçosa por não usar a cadeira de rodas manual. Eu acho que o efeito vai ser precisamente o contrário. Vai potenciar a curiosidade, a motivação, a vontade de se envolver e, portanto, a criança, em vez de ficar mais preguiçosa, eu acho que vai ficar mais predisposta, mais ativa, mais envolvida nas suas diferentes atividades. Partilha a tua opinião sobre o assunto. Se gostas deste tipo de conteúdos, segue-nos para mais vídeos deste género. Um abraço.